Olá, fotógrafo produtivo! Seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a ferramenta corte do Lightroom. Meu nome é Fabrício Silva e eu espero que tu goste das próximas dicas. Vou te pedir para deixar uma curtida já nesse vídeo, fazer um comentário sobre novos temas que tu gostaria de ver aqui no canal ou alguma coisa que tu queira compartilhar. Vai ser um prazer, vai ser uma honra estar comentando contigo e estar conversando um pouco mais. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a ferramenta corte, como a gente utiliza, quais as maneiras de utilizar o corte, por que a gente precisa utilizar o corte, quando não utilizar, quando utilizar, enfim, tem vários motivos bem interessantes para a gente usar e isso ajuda a dar força à nossa imagem. E claro, técnicas, atalhos e no finalzinho desse vídeo eu vou falar como eu utilizo a ferramenta corte, que eu acredito que seja uma das maneiras mais práticas e produtivas para a gente aplicar essa ferramenta e a gente acaba não perdendo tanto tempo nessa ferramenta. Então, eu espero que tu goste desses vídeos e bora aqui pro meu computador e a gente vai conversar um pouco mais sobre. Bom, aqui a ferramenta corte, ela se encontra embaixo do histograma, tá? Então ela é a sobreposição de corte, tá? Como a gente consegue entrar nessa ferramenta? Ou clicando nela, tá? Então a gente clica, ela já abre a ferramenta corte, ou apertando a tecla R. Apertando a tecla R, ela automaticamente já abre essa ferramenta. Perfeito. Então, o que a gente está observando nessa ferramenta? A gente está observando a regra dos terços, tá? O que é a regra dos terços? São 4 linhas, né? 2 na vertical e 2 na horizontal, onde elas se encontram em 4 pontos. Esses pontos eles são chamados os pontos de ouro. Então o que a gente pode fazer? Geralmente a gente coloca o assunto principal, no caso o rosto da minha formanda, nesse ponto de ouro do corte, que acaba dando uma força e acaba ajudando a dar mais força à imagem, acaba ajudando a deixar essa imagem mais bonita, tá? Então a gente consegue visualizar e ajuda na composição da nossa imagem, tá? Apertando a tecla O do nosso teclado, a gente vai mudando e vai tendo diversas grades para nos ajudar nessa composição. Perfeito. Eu gosto de deixar na regra dos terços e gosto de utilizar bastante a regra dos terços. Bom, e como a gente utiliza essa ferramenta de corte? Na nossa imagem aqui, a gente aplicou a ferramenta corte e a gente tem as alças de manipulação de corte, que são essas alcinhas em cada canto da nossa imagem, perfeito? Bom, então o que a gente pode fazer? A gente pode clicar em cada canto, né, um dos cantos, e mover em diagonal para dentro. Por exemplo, eu estou utilizando agora aqui e vou clicar daqui de cima em diagonal para dentro. Então eu vou fazendo o corte e vou aproximando para o meu assunto principal, que no caso é a minha formanda. Assim também eu posso puxar do outro canto para cá, posso puxar lá de baixo para cima e assim eu vou ajustando da maneira adequada que eu acho mais legal a minha imagem. Também depois de ajustado, né, o nosso cursor aqui no meio ele vira uma mãozinha, né, o cursor do nosso mouse ele vira uma mãozinha, onde a gente consegue ajustar esse corte. Por exemplo, eu quero que o corte seja mais para o meio da minha imagem, para deixar ou a minha formanda em um dos pontos de ouro ou a minha formanda mais para o meio da imagem. Então eu clico, né, ele está com a mãozinha ali, o meu cursor, eu clico e arrasto essa minha imagem. Por exemplo, se eu deixar a minha formanda num ponto de ouro, aqui perto do olho ou perto da bochecha, ele vai ficar uma imagem bem composta, até com as flores. Aqui eu posso puxar um pouco mais para deixar essa flor aqui e aqui a mesma medida de espaço, né, nas arestas, tá? Perfeito, então eu consigo fazer esse ajuste na minha imagem. Bom, e tu deve estar pensando também em como redefinir esse corte. Por exemplo, eu quero voltar à minha imagem original, não quero mais cortar essa foto desse jeito. Como é que eu vou redefinir essa foto? Tem duas maneiras, tá? Uma é um atalho bem bacana e a questão dos atalhos eu acho sempre interessante tu anotar os atalhos que eu falar durante esses vídeos, durante esses outros vídeos, porque é sempre interessante tu saber os atalhos e isso sempre vai te ajudar na tua produtividade, vai te ajudar a cada vez mais tu ser um fotógrafo produtivo, tá? Então qual é o atalho para eu redefinir esse corte? Não quero cortar mais,
quero deixar essa imagem original. Bom, eu aperto Ctrl Alt R, ele redefine a minha imagem e ela já não está mais cortada, tá? Ou também, cortando a imagem aqui, eu posso clicar com o direito e redefinir o corte aqui em cima, tá? Então, redefino o meu corte, perfeito, é isso aí. Bom, agora na prática eu vou ajustar aqui o meu corte, né? E eu vou colocar a minha formanda em um dos pontos de ouro, né? Na regra dos terços, e vou ajustar como eu gostaria de ajustar ela aqui, tá? E eu procuro não cortar alguns pontos, tá? Coisa que eu levo bastante é soma ou some. Então, por exemplo, se eu for cortar aqui esse símbolo pela metade, para mim ele não vai sumir, ele precisa somar, até porque é um símbolo importante para ela, né? Ela se formou. Então eu deixo, né? Eu somo, e a mesma coisa as plantas aqui. Eu não corto pela metade uma planta, ou soma aqui, ou eu tento cortar ela toda, tá? Mas então eu vou deixar mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Procurar não cortar tanto a mesa também, né? Deixar bastante coisa e deixar a bochecha dela no ponto de ouro para que o nosso olhar nos leve para o rosto dela. Perfeito. Show. Mas ainda eu acho que a nossa imagem ela não está reta, eu acho que ela está um pouquinho torta. Como é que eu faço para endireitar essa imagem? Tá? Existem alguns métodos e algumas ferramentas para isso. Uma delas é o ângulo, tá? Clicando no ângulo aqui, eu posso pegar, por exemplo, se eu quero que a minha imagem ela fique na reta da mesa, eu posso clicar aqui e eu uso ele como uma régua, né? A gente pode ver que a nossa mesa ela tá curvada para baixo, porque eu usei a câmera um pouquinho mais ladeada para a direita, então eu uso ela como uma régua, clico de ponta a ponta, né? Descendo um pouco para baixo na parte direita, e ele vai ajustar a minha imagem e vai deixar a minha mesa reta, tá? Claro, obviamente aqui ele já cortou o símbolo, então eu tenho que ter alguns cuidados, posso ajustar. Uma outra forma é que o nosso cursor, quando ele sai dessa parte do corte, ele vira duas setinhas, tá? Como se fosse para rotacionar a foto. E é isso que a gente consegue fazer, a gente consegue rotacionar a nossa foto. Eu vou dar um Ctrl Z do ângulo que eu ajustei ali. E agora eu vou rotacionar a minha foto, tá? Então eu posso rotacionar tanto para a esquerda quanto para a direita, para endireitar e deixar com que a minha foto fique com um aspecto mais reto, né? Que o horizonte da minha foto fique reto, tá? Perfeito. Bom, aqui eu já acho que a minha foto está um pouco reta, só vou ajustar lá o símbolo para não cortar. Posso aumentar um pouco aqui o meu corte para que o ponto de ouro fique mais no rosto dela. E assim eu consigo também balancear a imagem, né, dando cada vez mais força para ela. Perfeito, então agora já ajustei o crop, o corte dessa foto, já ajustei o ângulo dessa imagem, tá? Então, como é que eu vou sair dessa imagem? Eu posso clicar na sobreposição de corte, ou eu posso dar um R, né? Apertando a tecla R, assim como para entrar na nossa foto eu aperto a tecla R para o corte, eu posso apertar a tecla R para sair da nossa imagem, e a nossa imagem já está cortada, já está com o horizonte reto. E isso é uma coisa que eu me preocupo bastante, horizonte reto. A gente é acostumado, desde que a gente nasceu, ver um horizonte reto. Se a gente vai numa praia, a gente vê o mar, a gente vê o horizonte reto, né? Então, a gente não costuma ver as coisas ladeadas. Então, tem que cuidar. Essa parte na fotografia é bem importante, ter o horizonte, a mesa, o pilar, tudo que possível ser reto, né? Bom, agora eu redefini a minha imagem e tem uma outra forma da gente cortar essa imagem. Eu posso usar o aspecto, né, para ajustar o tamanho que eu quero. Por exemplo, eu quero que eu comece a cortar aqui, quero que o meu corte comece a funcionar daqui e ó, ele vai crescendo, ele vai aumentando e eu quero que ele finalize aqui na ponta. Bom, aqui eu ajustei o meu corte, ele vai ficar assim, eu consigo fazer um corte mais manual, né? Então, pode ser que ajude, de certa forma eu acabo não utilizando muito esse corte. Bom,
Dado essas dicas de como a gente vai fazer o corte, de como ajustar, como buscar arrumar a nossa foto para que ela tenha realmente um pouco mais força, para que a nossa foto fique bonita, para que a nossa foto fique bem encaixada. Por exemplo, essa questão dos objetos somarem ou não, assim também é para pessoas que têm uma festa. Se aquela pessoa não está somando ali, se ela está atrás do formando ou da noiva, do noivo, e ela não está somando, a gente pode ajustar o nosso corte para arrumar essa parte. Eu até posso fazer vídeos de exemplos de cortes que eu faço nas minhas imagens, tá? Dado essas dicas, eu tenho mais 3 dicas super importantes para isso, para a gente usar nessa parte do corte, tá? A primeira delas é a ferramenta cadeado, tá? O que essa ferramenta faz? Quando esse cadeado ele tá fechado, ele não mexe na proporção original da nossa foto. Vocês podem ver que se eu fechar o meu corte o máximo possível, ele vai seguir nessa proporção da foto original. Agora, se o meu cadeado estiver aberto, eu consigo ajustar fazer qualquer proporção, né? Ele acaba não ficando com a mesma proporção original. Então, se eu quiser cortar do tamanho que eu quiser, eu posso cortar. O que isso é ruim? Geralmente quando a gente instala o Lightroom, ele já vem com essa ferramenta do cadeado aberto. Qual é o ponto negativo? É que muitas vezes no início eu esquecia essa ferramenta do cadeado aberto e acabava cortando a imagem. Daí quando eu ia ver, tinha umas fotos mais quadradas, umas fotos mais retangulares, e acabava não ficando uma identidade muito legal, e no corte influencia muito. Vai influenciar também depois a hora que tu for fazer um álbum, a hora que tu for imprimir fotos, tu for postar numa rede social. Então a minha dica é que tu cuide para que esse cadeado esteja sempre fechado e tu sempre utilize com uma ferramenta proporcional, né? Bom, mas se daí tu não tá conseguindo, o que acontece? Se o teu cadeado está aberto e daí tu passa para a próxima foto e tu fecha, ele passa para a próxima foto e ele abre. O Lightroom ele consegue identificar quando tu quer que aquele cadeado esteja fechado e quando tu quer que ele esteja aberto, no caso. Quando tu aperta várias vezes, tu passa 5, 10 fotos e fecha aquele cadeado, ele não abre novamente, a não ser que tu clique nele. Então, se tu tá instalando o teu Lightroom agora, ele tá com esse cadeado aberto e tu fecha, passa para a próxima foto, ele abre de novo, vai fechando, mostra para ele que tu quer esse cadeado fechado e depois de um determinado tempo ele vai fechar esse cadeado e ele só vai abrir quando tu clicar nele, tá? Bom, e a segunda dica que eu tenho para te dar, né, fora todas essas outras, sobre o corte, é as distrações, tá? A gente consegue utilizar uma ferramenta para ajudar a gente não se distrair com outras coisas dentro do Lightroom. E essa ferramenta é a tecla L, tá? Que são das luzes. A gente apertando a tecla L, ele começa a nos mostrar somente a parte que vai ser cortada. Isso a gente pode já ver antes mesmo de cortar a nossa imagem, para ver se vai ficar como a gente quer. E outra coisa é que ele acaba escurecendo, né, todo o nosso computador e deixa claro só a nossa parte que a gente vai cortar. Então ele nos ajuda para a gente não se distrair em outras coisas e também nos ajuda a mostrar somente aonde a gente vai cortar. Apertando 2 vezes na tecla L ele fica mais escuro, apertando 3 vezes na tecla L ele acaba voltando ao normal e ficando claro, tá? Bom, perfeito! E agora, Fabrício, como que tu utiliza esse corte? Como que tu faz esse corte? Como que tu entende qual é a maneira mais produtiva, tá? A maneira mais produtiva que eu acredito que seja para eu fazer o corte nas minhas imagens é primeiro deixando o corte por último. Uma das últimas coisas que eu faço depois de editar o básico, depois de direcionar a luz, é aí sim fazer o corte. Eu não edito uma foto
Eu não edito uma foto e corto, edito a próxima foto e corto, edito a próxima... Por quê? Porque toda vez que a gente clica, que a gente aperta o R para entrar na ferramenta corte e a gente sai dela, e a gente vai fazer isso durante 500 fotos por evento, por exemplo, entra na foto, sai da foto, entra na foto, sai da foto. Nessa parte do corte, a gente acaba perdendo alguns segundos nesse processo e no final das 500 fotos são algum tempo e no final de vários eventos é um tempo que a gente está gastando e não está produzindo, a gente está se ocupando. Então por que eu deixo essa ferramenta por último? Porque quando eu aplico essa ferramenta corte, ajusto a minha imagem, sem sair dela, eu consigo apertar a tecla Ctrl para o lado. Então o que ele faz? Eu aperto Ctrl lado, ele muda a minha foto, ele passa para a próxima foto e a minha foto anterior ele deixa cortada, ou seja, sem sair desse corte, tá? E a gente voltar para a foto anterior, a gente vai ver que essa foto ela tá cortada, tá? Então ele deixa como se tivesse cortado mesmo, sem a gente tivesse dado esse comando de corte, tá? Então controlado ele corta. Então o que eu faço? Deixo para cortar por último, aperto Ctrl lado, passo para a próxima foto, ajusto a foto, ajusto aqui os cantos dela. Bom, perfeito, é isso daí. Passo para a próxima foto, Ctrl lado, ajusto a minha imagem, faço uma composição boa dela, coloco a minha modelo num dos pontos de ouro, Ctrl lado. E assim eu vou ajustando as minhas imagens dos meus eventos e vou fazendo só a ferramenta corte. Eu vou precisar entrar só na primeira foto e sair só na última foto. Eu não vou precisar mais clicar duas vezes para entrar e para sair. Eu só vou dar o Ctrl lado toda vez. E esse é um dos motivos que eu gosto de usar um teclado que tenha o Ctrl aqui do lado, tá? Esse Ctrl, o que eu fico? Eu boto um dedo no Ctrl e outro no lado. Ctrl lado, Ctrl lado. Por exemplo, o meu notebook, ele não tem o Ctrl aqui no notebook, ele tem só lá no lado esquerdo. Então, aí eu vou ter que tirar as duas mãos para botar Ctrl lado, né? Então, aqui eu consigo fazer com uma mão só, Ctrl lado, e assim eu vou ajustando as minhas imagens, vou editando e cortando elas, tá? Bom, essas foram as minhas dicas para corte, espero que tu tenha gostado, espero que tu deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo, me dizendo o que tu achou, se tu usa esse controlado, se tu usa as luzes, ou se tu usa algum atalho de corte. Vai ser bem interessante te responder e a gente trocar uma ideia sobre isso. E se tu tem alguma dica de novos temas que a gente pode fazer aqui para o canal, sempre vai ser um prazer receber e conversar um pouco sobre isso. Um grande abraço e deixa teu like aqui nesse vídeo. Valeu!